Olá, boa tarde. Eu sou Luiz Marcati, sócio e presidente da Mesa Corporate Governance e também membro de conselhos de administração. É um prazer estar de volta aqui com mais um Mesa ao vivo, um ambiente onde nós iremos debater sobre assuntos ligados ao mundo empresarial, a questões econômicas, sociais, mas principalmente voltado para os desafios de vivermos a administração das empresas, seja no ambiente de governança, seja no ambiente de gestão e também na maneira como isso tudo afeta a vida das pessoas que se relacionam direta ou indiretamente com as empresas. Este vídeo está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube e depois ficará disponibilizado, além do canal, também no nosso site. Você que está participando pode mandar via chat suas perguntas e comentários, que ao longo do nosso bate-papo nós vamos interagindo, buscando responder a todos vocês. Hoje estarão comigo aqui o Herbert Steinberg, que é o sócio fundador e presidente do Conselho da Mesa Corporate Governance e também membro de conselhos de administração. E temos a honra de receber a participação também de Antônio Candir, que nos gentilmente aceitou nosso convite para participar dessa não mesa de debates, mas desse ambiente virtual de debates aqui do Mesa ao Vivo. O Antônio Candir, ele é engenheiro de formação politécnica da USP, também doutor em economia pela Unicamp, uma das instituições, inclusive, onde ele atuou como professor. Atuou em várias áreas do setor público, acredito eu que tendo como maior destaque quando exerceu o papel de ministro de Estado de Planejamento e Orçamento do governo Fernando Henrique Cardoso. E no setor privado também em diversas empresas, diversas instituições, atualmente membro de conselhos de, se não me falha a memória, 7 empresas de setores diversos. Ele vai poder falar um pouco mais daqui a pouco. Para poder contextualizar um pouquinho como vai ser a nossa conversa de hoje, eu quero retomar o que nós conversamos no mês ao vivo de maio, onde eu e o Herbert pudemos debater e interagir com a nossa audiência, no sentido de avaliar um pouco o impacto daquele momento da pandemia e tentar projetar o futuro que essa crise estaria nos trazendo, seja no ambiente macroeconômico, financeiro, na relação das empresas e também dentro das empresas, a relação com seus colaboradores, fornecedores, clientes, estratégias de negócio. E, inclusive, nós chegamos até, no fim, discutir um pouco uma expectativa sobre aquele famoso termo criado a partir da pandemia, o que seria o nosso novo normal, não é? E eu, na época, já dizia, o novo normal é isso que nós estamos vivendo, o novo normal é essa realidade que nos apresenta para ser vivida. Entendo até essa preocupação do novo normal, porque nós somos seres humanos, bichos de hábitos e, logicamente, cada um de nós precisa de um paradigma para chamar de seu. Não é? E o tal do novo normal seria isso. Então, só para lembrar como nós estamos vivendo, definitivamente máscaras se tornaram peças de vestuário obrigatórias, então vamos buscar agora combinar camisas, calças, vestidos e máscaras, tá certo? O isolamento, o distanciamento é uma coisa também que veio para ficar para os próximos meses, não sei se mais de ano. A alternância, o trabalhar na sede das empresas, o trabalhar à distância, a composição de alternância entre isso, a possível volta às aulas também num revezamento de alunos em sala, a abertura do comércio, mas não permitindo lotar o comércio, e assim eu acho que essa é a vida a qual nós vamos nos acostumando, planejando e vivendo. Diante desse cenário, a pergunta que nos traz agora é, bom, como é que a gente segue daqui para frente? Não é? Como é que essa nossa vida vai se dar? Eu hoje, só para se ter uma ideia, no meu trabalho hoje, eu comecei o dia numa reunião em Florianópolis, e lá eu fui até Goiânia, passei por Cuiabá e deu tempo de voltar para São Paulo para a live. Tá certo? É assim que a maioria dos profissionais
estão vivendo o dia de hoje. E esse é o aspecto que a gente vai querer debater, utilizando toda a vivência, experiência que o Candir poderá contribuir conosco, exatamente pensando como a gente segue, como a gente pode projetar futuro, como nas empresas a gente pode criar um ambiente de planejamento num cenário ainda bastante incerto. Para isso, antes do Candir, eu vou convidar o Herbert para formatar um pouco mais esse contexto que eu fiz e aí ele passa a bola para o Candir. Herbert, está com você. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui na mesa ao vivo, novamente, hoje com o Candir. Antes de avançar no tema conceitual, igual macaco de auditório, né, estou muito feliz e honrado de contar com a presença do Candir. Votei nele há muitos anos atrás, uma pessoa que acompanha no mercado, nas investidas dele, pelo mercado de capitais, pelo fundo que ele pilotou, pelo seu ativismo em governança. O Candir é nome de lei, o Candir foi político e não se machucou, pelo menos ninguém lembra de algo que tenha arriscado a reputação dele. É um político à época, que era técnico e continua técnico, e hoje tem uma coleção de conselhos, tem o privilégio de participar de mais variados conselhos, vendo o espectro todo da economia. E é isso que nos atrai, não só a amizade, o posicionamento, o carinho que a gente tem por ele, mas a condição de ele ter, sem filtros, a visibilidade do que rola, a verdade nas empresas, a verdade na economia, uma pessoa equipada com opiniões sobre aonde a bola vai pingar. Ele está em alimentação, está em aviação, está em construção, habitação, está em saneamento, está em grupo empresarial, conhece o Brasil de norte a sul, conhece a política, é um super craque, um conselheiro de mão cheia. Sem tomar mais o tempo de todo mundo que ansiosamente espera o Candir, eu prefiro ir criando base, mais robustez no conteúdo à medida que a gente for falando com o Candir. Ao Candir, eu queria provocá-lo, dizendo, Candir, primeiro, bem-vindo, e segundo, o que está rolando nos conselhos? O que está rolando nos seus conselhos? O que você está vendo nesse país? O que te preocupa? Esse seria um primeiro chute para passar a bola para você direto, sem mais ocupar o seu espaço. De novo, muito, muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero dizer, antes de mais nada, que assim que o Herbert me comunicou da possibilidade de a gente bater esse papo, eu fiquei super feliz, porque o Herbert é um cracaço, é um grande amigo, super generoso aí na introdução, mas antes de mais nada, além de ser amigo, generoso, uma referência total para o assunto governança, quer dizer, ter a possibilidade de bater esse papo com o Herbert e também com o McCarthy sobre a situação hoje que nós estamos vivendo, quer dizer, governança é uma coisa muito viva, quer dizer, sempre a gente tem que estar pensando em como melhorar a governança, e esse desafio até estimula mais ainda a gente pensar realmente os desafios de governança. Então, quando o Herbert me fez esse convite, eu fiquei muito, muito feliz de ter a possibilidade de não só reencontrá-lo visualmente, conhecer agora um pouco mais o pessoal da mesa, particularmente o McCarthy. Realmente fiquei muito feliz e espero que a gente possa ter um bom papo e certamente eu vou aprender bastante nessa nossa conversa. Bem, dando um pontapé inicial nisso, o que eu queria dizer para vocês é uma coisa meio óbvia. Tá? Eu acho que qualquer pessoa que diga que tem certeza do que está acontecendo, certamente não está fazendo uma avaliação correta. Eu acho que, antes de mais nada, é muito importante ter uma atitude de humildade e reconhecer que aquilo que hoje a gente pode falar aqui, eventualmente daqui a alguns dias a gente vai rever.
quem sabe esse vírus é um vírus cuja dinâmica ninguém conhece. É uma dinâmica que em alguns países está se fazendo uma tentativa de reconhecimento, mas a verdade é que ninguém sabe aonde isso vai dar. Inclusive, só lembrando, a pandemia mais recente, que foi a pandemia na Espanha, teve vários surtos, né? Quer dizer, na verdade, teve uma primeira onda, depois uma primeira onda no final de 17, uma segunda onda em 18, que foi até mais grave. Ninguém sabe exatamente, está havendo progresso, mas ninguém sabe realmente qual é a dinâmica dessa doença. Se esse é um lado negativo, do lado positivo, diferentemente de outros momentos da história mundial, nós estamos hoje tendo o privilégio de ter uma cooperação internacional, um grau, uma capacitação tecnológica e científica que pode nos surpreender. De repente, algumas dessas 300 experiências no campo dos remédios, e mais de uma centena de experiências em vacinas, podem realmente surpreender a gente. E realmente os avanços têm sido muito rápidos, né? Então, se de um lado a gente não conhece a dinâmica, de outro lado a gente pode ter uma surpresa agradável de algum desenvolvimento mais rápido no campo das vacinas. Aliás, hoje saiu uma notícia super bacana, né? Que o pessoal de Oxford, que está já na fase 3 das vacinas, né? Já anunciou que nessa terceira fase, inclusive, vai fazer experiências com cerca de 2.000 brasileiros, né? O que indica uma coisa muito bacana e surpreendente e positiva aqui para o Brasil, é que, se de fato essa vacina pensada pelo pessoal de Oxford e que vai ser produzida pela AstraZeneca, talvez o Brasil seja até um dos primeiros países que tem acesso a essa vacina no início do ano que vem. Então, nós estamos num quadro que eu diria que a gente realmente pode... A gente não conhece realmente para onde vai esse vírus, mas a gente pode ter, de outro lado, surpresas agradáveis ao ter um avanço tecnológico rápido que permita ter a vacina mais rápido. Então, eu diria que tudo isso leva a um posicionamento que eu queria já sugerir aqui, e que tem a ver um pouco até com o formato das reuniões de conselho, que eu já vou comentar em seguida, que eu acho que, mais do que nunca, hoje a postura que a gente tem que ter, ou que a gente procura ter nos conselhos que eu participo, é de um navegador atento, que procura ter o máximo de informação, com a cabeça aberta, flexível e com a disponibilidade para agir rapidamente. Com isso, eu já faço a primeira observação sobre a minha experiência que eu tenho tido nos conselhos. Quer dizer, obviamente que os conselhos têm a sua periodicidade de reuniões, mas nós estamos todos 24/7, ou seja, não tem agenda fixa. Quer dizer, além da periodicidade, na medida que surgem fatos positivos ou negativos novos, o que a gente faz é imediatamente se reunir. Então, a frequência das reuniões aumentou muito, dos comitês, dos conselhos. Então, a primeira coisa que eu já queria observar dado a impossibilidade de saber para onde essa coisa vai, nós temos que estar com essa postura clara de um navegador, como diria o Sêneca, né? A gente não domina os ventos, mas a gente pode ajustar as velas conforme o movimento dos ventos. Então, a gente tem que estar com essa postura muito de navegador e estar com a cabeça aberta, flexível, sem ideias fixas e com capacidade de reagir rapidamente na medida que tem informações para tomar uma determinada decisão. Dito isso, eu queria colocar primeiro alguns desafios mais macro, né? Ninguém tem dúvida de que essa crise é muito profunda. A grande discussão que hoje todos estamos nos fazendo, em todos os conselhos, é qual é a profundidade, qual é a duração dessa crise. Obviamente, todo mundo faz comparações históricas, né? E a referência mais imediata é 2008. Essa comparação já ficou para trás. Quer dizer, está todo mundo já percebendo que, infelizmente, essa crise é mais profunda do que a de 2008. E aí o pessoal tende a fazer a comparação com os anos 30, o que eu acho que está completamente errado. Nos anos 30, a crise que nós tivemos nos anos 30 foi uma crise eminentemente financeira,
e uma crise financeira, no momento onde as autoridades econômicas e financeiras não conheciam esse tipo de profundidade de crise, esse tipo de crise, e não tinha as ferramentas, não tinha pensado bem as ferramentas para atuar nisso. Essa crise que nós estamos vivendo, ela não é de natureza financeira, ela tem implicações financeiras, mas ela é uma crise, na verdade, de natureza, vamos chamar assim, física. Quer dizer, decorre de um problema da natureza, do desenvolvimento de um vírus que tem implicações financeiras, mas, felizmente, hoje, com todo o conhecimento das experiências financeiras de crises que nós tivemos no passado, hoje os bancos centrais, os governos estão muito mais bem equipados para agir e estão agindo muito rapidamente. Então, a questão que se coloca é assim, tudo bem, essa crise ela vai ser mais curta do que 30, mas quanto mais curta? Né? Bem, eu diria bem mais curta. Né? A crise de 30 foi muito longa. Quer dizer, só lembrando, quer dizer, na verdade, a crise de 29 fez com que houvesse uma recessão profunda em 30, 31, 32, 33, assim, quedas de 10%, 12% do PIB em cada um desses anos. É uma pequena recuperação a partir de 34, mas, de novo, em 38 caiu mais 3%. Ou seja, foi uma crise que, na verdade, só foi superada mesmo em função dos gastos de governo por ocasião da guerra. Quer dizer, na verdade, só a partir de 39, quer dizer, quase que 10 anos depois, é que, de fato, a economia volta a retomar. No caso aqui, a recuperação vai ser longa, é muito angustiante para nós, mas ela não vai ser assim tão longa. Mas também não vai ser tão rápida como o mercado financeiro, às vezes, acha que a recuperação vai ser um V, né? Um V rápido. E é interessante até porque muito do debate econômico passa pelo mercado financeiro. E o mercado financeiro, hoje, a gente está vendo uma recuperação forte, mas tem a ver com um fenômeno econômico que é a abundância de liquidez e a redução drástica da taxa de juros. Quer dizer, quando as pessoas percebem que houve uma queda muito forte da demanda e que, portanto, a tendência da taxa de juros ficar muito baixa, então o pessoal começa a investir em ativos de risco. Então, as bolsas estão subindo, mas isso não quer dizer que o nível de atividades vai subir nessa velocidade chamada recuperação em V. Eu acho que, quando ficarem claros os números do segundo trimestre, no mundo todo, e particularmente aqui no Brasil, certamente vai haver uma grande frustração e as pessoas vão perceber que a crise é mais profunda mesmo. Então, não será uma recuperação, não será da profundidade e com a longevidade da crise dos 30, mas também não será uma recuperação em V. Agora, para nós aqui no Brasil, queria comentar que, infelizmente, a crise aqui no Brasil vai ser mais profunda realmente do que a média do mundo. E basicamente por 3 razões. Primeiro, a dinâmica da pandemia. Vocês certamente já conversaram bastante sobre isso, mas a pandemia no Brasil está muito mais desafiadora do que na média do mundo. Nós ainda não chegamos no pico. Aquele coeficiente chamado R, que é quantas pessoas uma pessoa infectada infecta, né? Ou seja, esse R que no auge, no começo da crise era 3, uma pessoa contaminava 3, o ideal é que ele vá para baixo de 1. Porque quando está abaixo de 1, aí sim, quer dizer que a pandemia está dominada, vamos chamar assim, né? Que a cada infectado que se cura, menos de um infectado surge, ou seja, de fato os números começam a baixar. Só que no Brasil, segundo a pesquisa que foi feita recentemente pela PUC do Rio, mostra que esse R tem que ser abaixo de 1. Só para dar um exemplo, a Alemanha, quando passa de 0,6, 0,7 hoje, já puxa o freio. Não pode chegar nem em 0,8, ele já puxa o freio. Aqui no Brasil ainda nós estamos em 1,4. Ou seja, nós ainda estamos em aceleração. Dificilmente, antes de agosto, nós vamos ter, de fato, uma estabilização disso. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a nossa resposta em termos fiscais está fragilizando muito o país. Quer dizer, só para vocês terem uma ideia,
o déficit primário divulgado pelo Tesouro antes da Covid era 0,9% do PIB. Segundo a última projeção, já pulou para 9,9% do PIB. Isso sem a extensão da Bolsa Emergencial, que estava programada até junho. Já está se dizendo que vai se prolongar, além de junho, mais 2 meses. Então, esse déficit primário deve ir para mais de 10%, o que significa que o déficit nominal, ou seja, que incluindo os juros, passa de 14%. Com isso, a dívida pública vai se aproximar de 100%. E qual é o problema de estar com a dívida pública 100%? Em países emergentes, em países desenvolvidos, tem uma dívida alta, tudo bem, porque há uma grande solidez das instituições. E se há uma solidez nas instituições, o Estado tem crédito, né? Aqui no Brasil, nos países emergentes, já a solidez das instituições não é tão forte, portanto, o crédito dos estados não é tão bom, e ter uma dívida de 100% do PIB é muito alto. Só para comparar, os emergentes, a média dos emergentes é 43%. Então, estar com 90% e se aproximando de 100%, coisa que vai acontecer na virada desse ano, faz com que a taxa de juros de longo prazo estique. E a taxa de juros de longo prazo esticando, isso prejudica muito as decisões de investimento. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para ir direto agora à questão das empresas, né? Do que realmente a gente está priorizando esse momento nas discussões dos conselhos. Eu fiz toda essa longa introdução para dizer que aqui no Brasil, dada a aceleração ainda do vírus, do processo de infecção, dado que a dívida pública é alta, nós estaríamos razoavelmente tranquilos se a gente tivesse a seguinte situação: olha, a dívida vai crescer, mas passado esse momento, a gente volta a fazer as reformas e controla as contas públicas e, de novo, as condições de investimento voltam. Aí entra uma especificidade triste, que é o fato que nós estamos num país que está numa crise política que pode beirar uma crise institucional. Então, o que acontece? Quando você não está com a dívida alta e não tem uma perspectiva política de solução de uma crise política e, portanto, não se criam as condições para se fazer as reformas, aí o quadro fica realmente muito desafiador. Eu não quero estragar a tarde de ninguém, mas eu acho que, de fato, daqui até 2022, nós vamos ter tempos muito difíceis. A menos que haja uma solução política e se ou muda completamente, o que para mim seria uma surpresa, o padrão de comportamento do governo Bolsonaro, ou há uma solução política inteligente para ter eventualmente uma alternativa de poder antes de 2022, cenários esses que eu acho que são os menos prováveis. Eu acho que o mais provável, podemos conversar um pouco mais à frente, o mais provável é que realmente o governo Bolsonaro, sem apoio, quer dizer, com 70% da população contra o governo Bolsonaro, provavelmente ele conclui o mandato dele, mas sem fazer reformas, e aí com uma crise econômica bem aberta. Então, estou falando toda essa introdução para dizer o seguinte: nós temos que nos preparar para o pior e torcer pelo melhor. Ou seja, infelizmente, a agenda número 1 nesse momento, nos conselhos, pelo menos onde eu estou e onde eu procuro defender, é uma agenda de sobrevivência. Eu não vou falar que é só sobrevivência, daqui a pouco eu falo sobre o futuro. Mas eu diria o seguinte: a prioridade número 1 é a sobrevivência. E o que eu particularmente tenho defendido são 5 ações para essa agenda de sobrevivência. É isso que, para mim, eu acho que em momentos de crise, sempre na vida é importante ter clareza das prioridades, mas em momentos de crise, particularmente essa crise que vai ser longa, ter clareza, deixar bem focado o time é muito importante. Aliás, eu quero comentar uma coisa.
Sempre comunicação é importante, mas em épocas de crise, comunicação é essencial. Se tem uma coisa que eu cobro, vamos dizer assim, dos CEOs das companhias onde eu estou, é comunicar muito bem o que vai ser feito. E a pior coisa que tem é enrolar, dizer que a crise não é muito problemática, vai dar tudo certo. Não. Nós temos um desafio pela frente, precisamos sobreviver, e as ações são 1, 2, 3, 4, 5, e é nisso que nós vamos focar. Então, quais são as ações do meu ponto de vista? Ação número 1, aperfeiçoar ao máximo o sistema de informações. Quer dizer, é absolutamente fundamental saber exatamente o que está acontecendo com os clientes, quais são a sua capacidade de pagamento, o seu interesse de continuar sendo nosso cliente. Quer dizer, o mais importante é isso, saber olhar como é que está evoluindo as vontades e as condições dos nossos clientes. Aliás, só não adianta vender se o cara não vai pagar. Então, conhecer bem a situação dos clientes, conhecer muito bem a situação dos fornecedores, porque não adianta prometer uma coisa e depois não ter condições de produzir. Conhecer, obviamente, muito bem a situação de caixa, de crédito, dos concorrentes, do ambiente geral. Ou seja, mais do que nunca, voltando ao início da minha conversa, da minha fala, navegar é preciso bem. Para navegar, você tem que ter um bom conjunto de informações. Segundo ponto, cuidar daquilo que eu chamo assim, gerenciar, e esse é um papel fundamental dos conselhos, gerenciar bem as emoções do time. Esse é um momento que está todo mundo inseguro, todo mundo ansioso, e a pior coisa que um conselho pode fazer é amplificar essa ansiedade, particularmente na figura do CEO. E aqui eu quero sublinhar esse ponto. Se tem uma coisa que os conselheiros precisam botar na cabeça, é que a relação conselho-CEO, que nunca é trivial, realmente, talvez uma das questões, como vocês são os catedráticos, vocês sabem, colocam isso muito bem, quer dizer, a relação conselho-CEO é uma coisa sempre delicada. Nesta crise, pode ser muito mais complicado. Então, uma das coisas que eu falo para os meus colegas dos conselhos é o seguinte, olha, todos nós estamos ansiosos, mas não vamos ampliar a ansiedade disso, a ansiedade no CEO, e vamos ter muito cuidado em não sobrecarregar demais o CEO com 1000 demandas. Quer dizer, na verdade, por isso que é importante priorizar bem a agenda. Então, inclusive, uma das coisas que eu tenho sugerido e temos praticado, mais do que nunca, nesse momento, é importante que o conselho converse antes de conversar com o CEO, para ir até com uma agenda organizada para o CEO. Não é um fala uma coisa, outro fala outra, e o CEO que está com uma agenda. Olha, a vida dos CEOs, cá entre nós, vocês sabem disso muito bem, nunca foi fácil. Quer dizer, hoje ser um CEO, antes Covid mesmo, já é uma posição muito heróica. Quer dizer, o nível de demanda, as crises de reputação, a questão de comunicação, não é fácil a vida de um CEO. Agora, um CEO que obviamente tinha suas expectativas e pós-Covid está com 1000 desafios, cuidar da figura do CEO, dar um amparo para ele, organizar a agenda dele e não passar uma ansiedade, me parece absolutamente fundamental. Parênteses. Se tem um tempo bacana, o conselho tem que entender de gente, tá? E tem que saber quem é o time campeão. Se tem uma coisa boa de crise, como vocês sabem muito bem, é saber quem é quem. Tem os caras, nas crises, alguns afundam, outros crescem, né? Então, eu particularmente sugiro aos comitês de pessoas estarem muito atentos em olhar muito bem as pessoas, porque é nessa hora que você vê quem é o time campeão. E esse time campeão é que mais do que nunca você tem que agora segurar, ou seja, tem que, na verdade, ver quais são os craques que vale a pena reter e criar condições do ponto de vista não só financeiro, mas emocionais de relacionar. Então, diria, o segundo ponto é gerenciar bem as emoções do conselho, gerenciar muito bem as emoções do time e particularmente na relação com o CEO. O terceiro ponto, e isso não quer dizer que é em terceiro lugar, na verdade os 5 pontos são igualmente importantes, obviamente é a gestão do caixa. A gestão do caixa passa a ser absolutamente fundamental, como certamente vocês têm comentado, e
é o caixa e o relacionamento com as fontes de crédito. Quer dizer, vale ouro estar mantendo muito bem informados os nossos fornecedores de crédito para continuar com o crédito. Aliás, só um parênteses. Uma empresa que tem valor tem duas condições absolutamente necessárias para ter valor e valorizar. Belo time e acesso amplo a crédito estável de longo prazo. Nunca se pode descuidar dessas duas coisas. Para mim, são as duas coisas, sempre os dois pilares fundamentais da geração de valor, belo time e acesso a crédito, a fonte de crédito de longo prazo estáveis. Então, gestão de caixa é fundamental. Quarta ação fundamental, revisitar em profundidade a matriz de risco. Quer dizer, os riscos mudaram completamente. Então, revisitar a matriz de risco é absolutamente fundamental e no detalhe, né? Olhar no detalhe e rever completamente a matriz de risco. E a quinta ação, eu diria o seguinte, se você não digitou sua companhia, já está perdendo tempo. O que tiver de caixa disponível, além da gestão de caixa disponível, quem não digitalizou seus processos, por favor, faça isso o mais rápido possível, porque senão você vai morrer. Aliás, só um parênteses. É interessante os processos históricos, eles vão avançando, mas de repente eles aceleram. Tem três coisas que aceleram os processos históricos: revolução, guerra e pandemia. Só que, para quem gosta de história, vê que, na verdade, guerra e revolução acelera o processo histórico, mas o que acelera mesmo é pandemia. Então, digitalização, que era uma coisa que já estava acelerando, essa nossa conversa de hoje é uma prova de que esse negócio já acelerou. E as empresas que, de alguma maneira, passarem a imagem para os seus consumidores que estão digitalizados e estão querendo se relacionar digitalmente, se você não estiver preparado para isso, você vai morrer. Eu diria que essas são 5 ações absolutamente fundamentais, 5 ações que eu diria de sobrevivência, que é bom sistema de informações, gestão das emoções, gestão do caixa, revisão da matriz de risco e digitalização. Bem, isso eu digo assim, é a lição básica, né? É o essencial para sobreviver. Mas, obviamente, não estamos aqui somente para sobreviver. Então, a segunda questão é sobreviver para quê? Né? E esse sobreviver para quê, eu diria que o que o Conselho precisa fazer, e esse é um papel fundamental do Conselho, é ajudar acionistas e administração a repensar o futuro da companhia. Quer dizer, reimaginar. Nós tínhamos uma ideia de futuro da companhia, mas qual é a nova ideia que nós temos? E aqui eu diria o seguinte, tem várias perguntas que a gente pode fazer, mas a pergunta número 1, pergunta fundamental, que do meu ponto de vista organiza o raciocínio, é como vai evoluir o padrão das nossas vendas? O que está passando pela cabeça dos nossos consumidores? Quais são os novos desafios que eles têm? Ou seja, não adianta começar a fazer muita coisa sem... E aí sim, eu diria que na gestão de caixa, se tem um dinheiro disponível, digitalizar. O dinheiro número 2 disponível, investe esse dinheiro para entender muito bem qual é o comportamento do teu consumidor no futuro. Eu acho que a gente tem que, na verdade, fazer um mergulho nos nossos consumidores, no que é os nossos consumidores, ver de fato o que vai ser importante para ele daqui para frente. Quer dizer, o que para ele, de fato, são os seus desejos nesse momento pós-Covid? O que são os medos dos nossos consumidores? O que eles consumiam, mas agora, por alguma razão, eles não vão consumir mais? O que a sociedade e os governos vão desejar diante das fragilidades reveladas pelo Covid? Como que o governo mudará a regulamentação de setores em nossa economia? A pergunta fundamental é quais são os novos problemas? E aqui eu quero fazer uma referência a um craque, que é o Jack Ma. Quer dizer, o Jack Ma da Alibaba,
vocês certamente devem ter visto isso, tem uns videozinhos dele lá de quando ele se reunia no apartamento com a turminha dele, e ele falava um negócio bárbaro, que era o seguinte: ele era louco para tentar entender quais eram os problemas dos seus potenciais clientes. Quer dizer, tem um inventário dos problemas, é aonde você vê as oportunidades, onde você, na medida que você encontre soluções inteligentes para os problemas, é aí que surge a oportunidade. E se tem uma coisa, entre aspas, interessante do Covid, é que ele criou um monte de problemas e reformatou vários dos problemas. Então, essa que é a questão fundamental. Quer dizer, para aqueles nossos consumidores relevantes, os atuais e eventuais, vamos tentar ver quais são os problemas que eles têm. Quais são os problemas? Mudaram. Esse é o problema. O consumidor, vamos chamar assim, nós entramos naquilo que eu chamo da era digital pós-pandêmica. Essa era digital pós-pandêmica, quais são os problemas, como é que estão formatados os problemas dos nossos antigos consumidores, dos nossos consumidores fundamentais? Se a gente não entender isso, não tem futuro. Quer dizer, uma coisa é garantir a sobrevivência, outra coisa é reimaginar o futuro. Para reimaginar o futuro, a gente tem que entender quais são os problemas, como é que estão formatados os problemas dos nossos consumidores. Eu acho que a partir disso, aí sim, a gente reavalia qual é o propósito da companhia. É aquele propósito que nós tínhamos ou vamos redefinir o nosso propósito? A partir disso, será que nós precisamos rever o nosso planejamento estratégico? Será que a nossa forma de organização mais adequada é aquela que tinha no passado, diante desse novo planejamento estratégico? Quem são as pessoas que a gente deve manter no time? Que pessoas a gente deve buscar? E que motivações, que instrumentos a gente deve dar para motivar essa turma para a gente conquistar esses alvos? Então, com isso, eu faço a primeira provocação para o nosso bate-papo. Doutor, já tem várias perguntas aqui, tá? Uma delas, que eu acho que provoca muito o início da sua fala, que é a visão macroeconômica. A partir de um retrato de dezembro de 19, Wilton Dyer, que é um craque também dos números, um grande conselheiro também, ele faz a seguinte pergunta: olha, com base em dezembro do ano passado, a avaliação dos números produzidos pelo G20 são mais ou menos assim: o PIB é 1/3 da dívida desses países, somado governo, empresas e famílias. E agora? Olha, a tendência é, primeiro, a dívida como um todo aumenta muito, né? Vai aumentar de maneira bastante significativa. O número médio que tá se falando na praça é aumentar mais ou menos 10 pontos percentuais do PIB. Essa é uma média mundial, né? Então, mais ou menos é dessa ordem que é o crescimento da dívida. A consequência prática disso é que esse dinheiro vem de onde? Vem dos governos, aumenta a liquidez e, como eu disse, taxa de juros tende a baixar no mundo todo. E é por isso que tem uma especulação grande com ativos, por isso que as ações, às vezes, começam a crescer mais rapidamente. Mas eu diria que o endividamento vai crescer mais ainda, não tem a menor dúvida. O PIB é da ordem no mundo, da ordem de 75 trilhões de dólares, e realmente a dívida mundial é para lá de 250 trilhões de dólares, vai aumentar um pouquinho mais, vai aumentar mais uns 7, 8 trilhões de dólares por baixo. Candir, me permita voltar um passinho para trás. Nas 5 ações que você muito bem explicou, deu uma aula das preocupações, e ainda que são ações operacionais imediatas, o Conselho perseguir e depois abrir o espaço para discussão de futuro. E fala um pouco do balanço dessas ações. Na lista, elas têm a mesma dimensão. Mas quanto eu ponho de esforço, tempo e grana em sistema de informação, quanto eu ponho e pago para ter caixa e liquidez, mesmo pagando mais caro, a juro baixo, na hora que você, um momento em que você pergunta num banco às 10 horas da manhã, eu nunca vi isso na minha vida. Não importa quem seja, quem está telefonando.
10h30 da manhã você fecha um negócio com uma mesa, como sempre fechou na vida, às 11h30 o banco abre. Ou seja, o banco não respeita o call que recebeu às 10h30. E volta ao meio-dia com um preço mais alto, apesar do juro baixo. Está acontecendo em várias tesourarias. É um absurdo, mas eu falo porque eu nunca vi na minha vida, e eu tenho uma experiência bancária profunda, falo com os turcos, falo com todo mundo de mesa, então eu sei do que eu estou falando. O pessoal não está conseguindo honrar a palavra das 10h30 às 11h30. Então, a gente tem uma crise de liquidez que, diferente de 2008, a crise era dos bancos. Hoje, a crise não é dos bancos. Os bancos estão entrincheirados, estão em dólar e nota de governo. Eles estão 2/3 em dólar. Eles estão em nota de governo. Eu tenho fonte de dentro dos bancos e dentro do Banco Central, que é assim que os bancos estão. Agora, tem uma crise de liquidez na ponta. Tem um braço de ferro aí, talvez, entre o governo e os próprios bancos sobre o tamanho do compulsório, e assim vai. Que peso eu dou à gestão de caixa, a revisitar a matriz de risco, a sistema de informação? A primeira parte da pergunta, a segunda vai ser muito curta. O que é digitalização? Porque quando eu faço uma pergunta, 2, 3, nos conselhos que estou em 5, a resposta à primeira pergunta, a segunda na mesma direção, a terceira na mesma direção, é um treinamento. Olha o que eu estou falando. A maioria das respostas está ligada a um treinamento, a uma mudança supostamente de cultura, a digitalização de documentos, a uma conversa boa de um PowerPoint de uma consultoria destas que a gente gosta, a Accenture, Boston Consulting Group, whatever. Mas, no fundo, o que você está falando de digitalização? Só para tirar o buzzword da discussão. Perfeito. Bem, eu, obviamente, falei das 5 ações, né? Ou seja, desde logo, você tem que estar pensando em todas elas, mas é inegável que tem 2 que são as mais importantes. Que é gente, porque você não consegue fazer nada se o teu CEO, as pessoas chaves não tiverem muito tranquilas e bem focadas para trabalhar, é a questão do caixa. E você tem toda a razão, eu acho que esse é um dos equívocos aí, infelizmente, que o governo está cometendo, que é não perceber que, lógico que você tem que criar liquidez para os bancos, mas você tem que ser um pouco mais proativo no sentido de criar fontes mais diretas de crédito. O que eu quero dizer com isso? Tem uma proposta que está sendo elaborada por alguns bons economistas, que é criar fundos de crédito onde, na verdade, você possa descontar, obter, assim, descontar seus recebíveis não diretamente com os bancos. Na verdade, é através de um fundo que indiretamente... Não foi o seguinte, como você disse, os bancos pegam todo o dinheiro que tem disponível e recolocam dentro do Banco Central para ter a sua remuneração. Então, na verdade, você precisa criar um tipo de um mecanismo onde o Banco Central, de alguma forma indireta, ele capta esse recurso que é recolocado e, na verdade, o Tesouro mesmo cria determinados gestores de fundo que possam fazer os descontos diretos para as empresas. Ou seja, não adianta. Se a empresa quiser pegar o recurso lá do banco, o banco não vai dar, ou vai dar uma taxa de juros absolutamente insustentável. Ou seja, você precisa fazer um mecanismo, de alguma maneira, assim, os bancos vão ser conservadores. Então, você tem que criar fundos independentes que, de alguma maneira, captam recursos dos próprios depósitos dos bancos e repassam para terceiros. Tem uma proposta feita pelo José Roberto Afonso, que, diga-se de passagem, foi o criador da Lei da Responsabilidade Fiscal, que endereça exatamente esse tipo de problema e que está começando a ser discutida para eventualmente ser implementada. Mas, voltando ao ponto essencial, você tem que gerenciar o caixa de tal maneira a ficar independente do recurso do banco.
E, infelizmente, o recurso que tiver disponível hoje vai estar a uma taxa bem maior do que estava no passado. Eu conheço empresas que tinham uma oferta de crédito espetacular e os preços que eram X, agora são 4X. Não tem jeito. Então, realmente... e por isso que nessas situações, de fato, você tem que usar o Estado, quer como demanda indireta, né, dando renda, eventualmente, para o pessoal mais vulnerável, e o Estado, de uma certa forma, vai passando os bancos ou usando pontes diretas de crédito para o governo. Não foi por outra razão que já no chamada emenda constitucional da guerra se colocou o Banco Central como podendo comprar títulos diretamente, inclusive do setor privado. Tem uma certa confusão, mas, em última instância, é esse caminho, essa canaleta que está se criando para passar, de certa forma, uma relação direta entre Banco Central e Tesouro, através de alguns fundos, para que eles possam darem crédito para as empresas. Bem, quanto à digitalização, eu diria basicamente o seguinte: o meu ponto fundamental é o consumidor pós-Covid. O pessoal estava até comentando comigo recentemente, tem gente de 85 anos, 90 anos que não usava celular, hoje compra pelo celular qualquer coisa, do remédio, a comida. Todo mundo hoje está acostumando com o celular e está exigindo uma resposta rápida. Empresa aérea, para dar um exemplo concreto de uma coisa que eu conheço, o check-in, que antes se fazia remotamente, que era 50%, 60%, o check-in agora vai ser praticamente 100% via celular. Ninguém quer mais ficar dependendo do contato, quer dizer, o contato ou a dependência, vamos dizer assim, de um comércio que a pessoa precisa se deslocar, isso vai morrer. Então, eu diria o seguinte: a interface consumidor final empresa agora vai se dar através desse bicho aqui. Como a empresa se organiza para trás, você pode ter 1000 organizações, pode ter mais digital ou menos digital, depende, obviamente, da relação custo-benefício de cada investimento. Mas o que importa é que a resposta para o consumidor por aqui tem que ser padrão digital. Então, eu diria assim, que a digitalização vem do consumidor para dentro. Eu acho... Deixa eu fazer um comentário de natureza mais geral. Eu acho que durante muitas décadas, a relação produção-consumidor era produz e o consumidor consome o que tiver. O Henry Ford lá atrás falava: eu tenho um carro bonitinho, preto. Quer preto? Ótimo. Não quer? Problema seu. Isso foi virando. Quer dizer, eu acho que com o processo vamos dizer assim, de internet, enfim, todos os mecanismos digitais foram deslocando o poder das empresas para o consumidor. Ou seja, o consumidor passou a dizer assim: olha, agora eu quero que você entregue o produto assim, desse jeito, nesse prazo, e mais do que isso. Se eu não gostar, eu vou reclamar e vou botar na internet. Então, o poder saiu da produção e foi para o consumo. Aliás, só um parênteses sobre ISG, né? A mesma coisa está acontecendo. Antes você podia falar: não, o que eu tenho que me preocupar é com o acionista. Bem, como o poder passou para o consumidor, e o consumidor tem contato com várias pessoas e se comunicam. Se a empresa não cuidar do stakeholder de uma maneira geral, não cuidar da sua reputação, ele vai ter problema. Então, o que eu estou querendo basicamente dizer é o seguinte: o que é a digitalização, do meu ponto de vista? É a capacidade de responder no ritmo, no processo, nas condições que o consumidor final acaba exigindo. E você se arrume para trás da maneira mais inteligente possível. Não estou dizendo que você tem que digitalizar tudo para trás, mas tem que digitalizar aquilo que for necessário para dar a resposta adequada no padrão exigido pelo consumidor final. Não, foi muito bom esclarecer, porque embaixo dessa classificação, digitalização de tudo, cada um entende como quer.
e ficou absolutamente claro do que você está falando. Vou passar a bola para o meu sócio Marcati, que está no comando de 300 mil perguntas que estão pipocando aí. Realmente tem algumas aqui bastante interessantes. Talvez a gente precise ampliar o horário mais umas 3 horas só para responder todas, mas vai ser breve, Candir, vai ser breve. Um amigo nosso, sei que seu também, Candir, ele te chama de professor Candir, o Richard Dorn. Richard. Ele fez uma pergunta e eu vou complementar a pergunta dele, tá? Porque ele fez uma pergunta a respeito de CEOs e eu quero complementar CEOs e conselheiros. A pergunta é: os CEOs, e eu complemento, e os conselheiros das empresas antes de Covid serão os mesmos depois do Covid? Ou seja, a necessidade de perfil de CEO de conselheiros será muito diferente depois do Covid? Qual é a sua percepção sobre isso? Eu diria que, de novo, uma questão de profundidade, de novo, uma questão de aceleração, né? Quer dizer, a pandemia, de certa forma, acelera processos. Eu acho que você tinha lá atrás o CEO, que era o grande astro, né? Ele sabia de tudo, dizia para os seus comandados o que precisava ser feito e dizia para a plateia e para o mercado o que ele estava fazendo. Ou seja, ele era o grande, vamos dizer assim, condutor, ele era um condutor e não era eventualmente um líder que organizava o time, que potencializava o time. Quer dizer, cada vez mais, eu acho que a gente precisa de líderes efetivos, né? Líderes que saibam ter um bom relacionamento com o meio ambiente da empresa, saibam motivar as pessoas e organizar o time, para o time trabalhar. Ou seja, ele deve ser muito mais e menos um condutor e mais um catalisador. Alguém que mobiliza e motiva todos a trabalhar. A mesma coisa diz respeito ao conselho. Quer dizer, o conselho hoje, mais do que nunca, tem que fazer aquilo que eu chamo assim, a construção da inteligência coletiva. Tudo que é assim, aqueles conselheiros, eventualmente, que sabem tudo e querem, às vezes, dizer para o senhor o que ele tem que fazer, que, aliás, é um dos problemas de muitos conselhos, quer dizer, exatamente quando o conselheiro quer dizer para o senhor... Eu acho que os conselheiros precisam ser cada vez mais inteligência coletiva, ou seja, trabalhando como time junto com o CEO e com a máxima diversidade possível. Eu acho que a diversidade, que já era uma coisa importante, agora com a pandemia talvez fique mais importante ainda. Então, eu diria diversidade, cooperação e espírito de jogo de time em todos os níveis é importante. Quer dizer, uma coisa, a questão da personagem que diz o que precisa ser feito, eu acho que esse é que morre de vez com a Covid. Maravilha. Eu vou tentar também juntar outras 2 perguntas, do Jefferson Manécolo e do Luiz Adonis, que fazem uma análise meio que complementar no seguinte. Primeiro, com o início da pandemia, veio o choque de perda de fornecimento de supply da China, né? Quer dizer, não foi só o povo que ficou trancado, né? As mercadorias, os equipamentos, os insumos também ficaram isolados, tá certo? E agora, depois da retomada, tem a questão da preocupação com como o contágio vai circular ao longo do mundo, não é isso? Sem que a gente ainda tenha o controle sobre isso. Como isso pode afetar o supply chain das empresas? Essa é uma pergunta. E outra, pode haver uma questão mais voltada para protecionismos nos países? Acho super interessante essas 2 perguntas, elas são muito relevantes, porque exatamente esse é um desafio de política pública agora muito importante. Quer dizer, eu acho que ficou claro para muita gente, e eu acho que nisso, naturalmente, as empresas mesmo vão tomar a sua iniciativa, quer dizer, ficar completamente dependente, vamos dizer assim, de suprimentos que você não tem controle, na área médica, ficar dependente de ingredientes que vêm da Índia, da China, cruciais, eu acho que, de certa forma,
pessoas vão perceber que precisa ter um mínimo de controle sobre suprimentos fundamentais, né? Ou seja, eu diria o seguinte, volta a um ponto da questão da matriz de risco. Eu acho que dependências excessivas é que precisam ser evitadas, né? É dependente de um único fornecedor, de um único país. Eu acho que você tem que diversificar. Eu diria que não seria bacana a gente ir para querer voltar a máquina para trás e fazer uma onda protecionista. Eu acho que a questão é mais de diversificar um pouco as cadeias de suprimento. Diversificar, inclusive, motivando, e aí é o lado da política pública, quer dizer, motivando alguns produtos essenciais a serem produzidos internamente. Mas, do ponto de vista da eficiência econômica, o ideal é que você continue tendo comércio internacional e a política, obviamente, não deve ir para o protecionismo, o que deve, na verdade, eu acho que aí faz parte até, eu diria, dos conselhos, das auditorias, enfim, de todo mundo, verificar tipo, se uma empresa é excessivamente dependente. Quer dizer, nós temos que rever um pouco mais profundamente o conceito de risco, incluindo essa questão de fontes de suprimento diversificadas para não ficar numa situação tão delicada como essa. Olha só um parênteses, não é só da China. Mais do que isso. O que foi incrível nessa experiência é que o nosso amigo americano, Trump, inclusive quando a gente comprou coisa, pegou e bloqueou no caminho. Quer dizer, não dá. Atravessou. Olha, se tem uma coisa que a gente tem que aprender na vida de uma vez por todas, começa pela questão do caixa e tal, é o seguinte, você não pode depender de ninguém. Nenhuma palavra é isso. Quer dizer, você tem que ter para tudo, para o teu caixa e para os teus suprimentos, você ficar na dependência de uma ou duas fontes, você está morto, é uma questão de tempo. Quer dizer, mudando um pouco a máxima, a gente não pode esperar todos os ovos da mesma galinha, né? Exatamente. Isso? Vamos ter muitas galinhas à nossa disposição. É melhor diversificar o galinheiro. Tá certo. Herbert, algo mais? Não, encantado. Foi muito acima da minha expectativa. Além de o carinho e o respeito, aprendi muito, sem demagogia, organizou minhas ideias, dá vontade de ficar horas, mas o propósito era fazer essas provocações que certamente vão ter derivadas nos conselhos, porque temos muitos conselheiros online nesse momento conosco, e nós mesmos que bebemos dessa fonte, trouxe provocações que vão se refletir em nossas ações. Candir, um abraço forte, muito obrigado, e espero encontrar com você fisicamente ainda este ano, mais para o final do ano, mas ainda este ano. Legal, olha, super obrigado, foi um prazer enorme, foi muito gostoso, realmente essa hora passou muito rápido, precisamos conversar mais. Aprendo sempre muito com vocês, as perguntas são sempre muito interessantes e as provocações muito legais. Foi muito legal, foi muito gostoso. Muito obrigado, foi um prazer. Quem sabe marcamos uma segunda rodada daqui a pouco. Eu vou pedir outra gentileza, Candir. Tem várias perguntas aqui que a gente não conseguiu responder. Eu poderia trabalhar, condensar, passar para você e a gente devolver para as pessoas, porque também são perguntas muito ricas. Eu acho que vale a pena. Tá? A gente refletir. Certamente vou aprender bastante com essas perguntas. Vão ser bons estímulos. Será um prazer. Candir, muito obrigado mesmo pela sua participação. Herbert, valeu mais uma vez. Bom debate, boa conversa. Todo mundo que participou, quem mandou perguntas, observações, muito obrigado também, porque isso enriquece tremendamente essa nossa hora de debate aqui. Lembrando a vocês que a partir de amanhã estará disponível no nosso canal de YouTube e no site da mesa, o www.corporategovernance.com.br, e fixando a data, toda a primeira quinta-feira do mês, às 17 horas, mesa ao vivo. Muito obrigado e até a próxima.